Hello, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo da Eli. No Bate-Papo da Eli de hoje eu recebo o Diogo Rodrigues, ele é CEO da IES Intercâmbio, que é uma agência especializada em consultoria e ensino superior no exterior. Com mais de 15 anos de experiência na área de educação, ele fez pós-graduação em Marketing, Business e Comunicação Internacional na Universidade da Califórnia, Berkeley. Ele trabalhou em instituições de educação no Vale do Silício, é graduado em publicidade e propaganda, enfim, é super cheio de talento e vontade de fazer o seu sonho acontecer. Então, acompanha aí e aproveita, tá bom? Então, vamos lá, Diogo. Primeiro, obrigada, né, por topar vir aqui mostrar para a galera a IES, o trabalho da IES, que é muito legal, né, a consultoria de vocês. Obrigado. Como que é a consultoria que a IES Intercâmbio oferece para os alunos? Perfeito, Eli. Para a gente também é um prazer estar aqui e dividir um pouco desse nosso conhecimento que vem de anos e de muita pesquisa e muito trabalho. A IES Intercâmbio iniciou seus trabalhos em 2015, então eu criei a IES em 2015. Nesse período, a gente se tornou uma referência no mercado de ensino superior, né, de higher education, facilitando o processo de alunos brasileiros às universidades no exterior. A gente tem no nosso portfólio cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e até doutorado em mais de 27 países. Então, só nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem mais de 150 universidades parceiras, a gente negocia mais de 8 milhões de dólares de bolsa só para os Estados Unidos por ano aos nossos alunos, e com os quais a gente consegue negociar essas bolsas pela nossa reputação fora, né? A gente entende muito próximo o perfil do nosso aluno, as necessidades do que eles querem, do que eles buscam, fazendo o best match, né? Lidando com o que o país e a instituição procura, né? E garantindo que a escolha seja assertiva e o sucesso do aluno tenha uma progressão universitária. Então, um aluno uma vez fez uma brincadeira comigo, ele falou assim: Diogo, vocês são o Tinder da educação, porque você lida a gente com a melhor universidade. Eu falei assim: nossa, gostei dessa ideia. Verdade! E é tão difícil fazer esse match sozinho, né, Diogo? É muita informação na internet, pela metade, né? Porque a gente, acho que o trabalho que vocês fazem, que é fantástico, é exatamente isso, o perfil do aluno com a universidade, com os detalhes de visto, de possibilidades, possibilidade de carreira, né? De seguir carreira. Então, realmente, Tinder é bom. Quais os países que eles mais procuram, assim, que os alunos mais se encantam? É até muito importante essa tua pergunta, né? De acordo com uma pesquisa de mercado pelo Selo Belta de 2019, inclusive a IES é uma agência Selo Belta. Hoje no Brasil tem mais de 6 mil agências de intercâmbio, apenas 50 fazem parte da Belta, então é um selo de qualidade. Então, através dessa pesquisa desenvolvida pela Belta, o brasileiro procura, hoje em dia, principalmente Canadá, número 1, Estados Unidos e Reino Unido nesta ordem. Porém, se a gente for pensar antes da pandemia, o mercado de intercâmbio ele estava tendo um crescimento muito significativo de até 20,46%, né? Lembrando, antes da pandemia. Dentro do nosso setor, se a gente pegar e focar em ensino superior, em higher ed, houve um crescimento de 38% do ano passado para cá. Então, a parte da IES, né, a gente tem tido uma procura cada vez maior por países, por exemplo, como a Europa, pelas condições financeiras e acessíveis que esses países oferecem. Muitos brasileiros, principalmente aqui no sul do país, têm passaporte europeu, então tem diversas benesses nesse sentido. A IES, a gente trabalha bastante com Áustria, por exemplo, a gente tem um escritório de representação lá, a gente é a agência que manda alunos na América Latina para fazer graduação e mestrado na Áustria.
Alemanha tem sido muito procurado, a gente tem uma base em Berlim, e Portugal, que também a gente tem uma base em Lisboa. Então, são algumas das opções. Mas, óbvio, a gente também trabalha com outros países. Exemplo, a Nova Zelândia, da qual a IES é a agência elite. Daí eu vou te explicar um pouquinho o que é isso. O Ministério de Educação indica a IES para todos os seus processos de graduação, pós-mestrado ou doutorado nesse país, e a gente é a única agência que representa todas as universidades da Nova Zelândia que estão no topo 2% mundial. Então, Que no show, caso que top. da Nova Zelândia, teve também um crescimento significativo. Tem uma nova pesquisa, inclusive, ministrada pelo governo da Nova Zelândia para o mercado da América Latina, que vai sair agora esse mês, mas ele vem crescendo, sim, significativamente, né? O nosso foco da nossa consultoria e da nossa mentoria para ensino superior, a gente vem crescendo verticalmente no segmento de ensino no Brasil. Então, muitas escolas de ensino médio vêm nos procurando para organizar esses projetos dentro da escola, porque elas também vêm tendo programas de ensino online ou híbrido, né? Esses high schools online, em que o aluno já vem tendo uma dupla certificação. Então, fazendo com que a procura de programas de língua geral, né, do público aí da geração Z, né, do Gen Z, ou seja, os millennials, acaba saindo, diminuindo um pouquinho, mas eles buscam ensino médio também fora, e eles buscam o ensino com um bom conhecimento já da língua, como o inglês. Ou até, às vezes, ele sai influente, porque já tem essa dupla certificação. Então, fazendo com que hoje a gente tenha o chamado second wave, ou seja, os alunos que estão em escolas de altíssimo nível, bilíngues ou privadas, eles já saem com esse nível de inglês. E aí a gente auxilia muito famílias, que eu acho que você deve ter bastante esse contato com gerentes, pessoas acima de 25 anos, a uns 40 e poucos anos, que estão numa fase de carreira analista, gerência, mas que eles chegaram a um ponto que, para eles subirem, eles vão precisar do inglês, ou eles querem muito ir para outros países. Então, isso tem várias possibilidades. Show, que show. Quais são as opções de países com cursos de ensino superior em inglês que vocês oferecem, Diogo? Você falou Legal. de Canadá, de Estados Unidos, Europa, como que funciona? Você falou de Suíça, Alemanha, é isso? Suíça, Também. Alemanha, Portugal, mas é oferecido cursos superiores em inglês? Sim, sim. Bom, a Ai, gente que legal. trabalha hoje crescendo, obviamente, né? Porque a cada momento a gente está assinando cada vez mais contratos com as instituições de fora. A gente trabalha com 27 países. Então, a gente tem no nosso portfólio cursos superiores em inglês, obviamente, né? Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia. A Alemanha tem vários programas em inglês, tanto de graduação como de mestrado. A Austrália, obviamente, em inglês. Reino Unido, obviamente, em inglês. Mas Itália, a gente tem programas de graduação e mestrado em inglês. Exemplo, medicina em inglês na Itália. Nós temos. E Que é show! altamente, super acessível. É super acessível. Uau! Finlândia, a gente também tem programas assim excepcionais. Eu fui dar uma palestra na Finlândia no final do ano passado, em Helsinki, cursos de sustentabilidade, inovação, excepcionais na Finlândia, todos em inglês e muito acessíveis, inclusive economicamente. Espanha temos programas tanto em instituições públicas como privadas na Espanha em inglês, e é bom porque você acaba pegando um outro idioma. A gente tem programas na França também, tanto de graduação quanto de mestrado em inglês. Na Uau! Áustria, como eu estava te falando, a gente trabalha com bolsas governamentais e os programas na Áustria custam, em média, 1.490 euros por ano para graduação ou para mestrado. As graduações são necessariamente em alemão. Uma ou duas universidades oferecem o programa de graduação em inglês, mas eles são as universidades privadas. E
o mestrado e até MBAs do mesmo valor, ele 1.400 Como, Diogo? Meu Deus! na Incrível! Áustria em inglês. Suíça, Rússia, a gente trabalha também, a gente tem um escritório de parceria em São Petersburgo, a medicina na Rússia, $2.500 por ano, Noruega, Japão, programas em inglês, muito fortes na área de tecnologia e engenharia, que dão condições de trabalho, inclusive, para o aluno. Suíça, também em inglês, que eu me lembro, eu passei, acho que a grande maioria dos que a gente faz em inglês. Uau, países diferentes, né? Assim, que não vem na nossa cabeça a primeira vez que a gente pensa de fazer uma higher education fora, geralmente vem Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália. Ou Austrália. Nova Zelândia ainda é muito novo. Agora, você citou países e valores Sim. muito chocantes. Porque, não, é verdade, porque veja, gente, eu já estive na área do intercâmbio e quando você pensa uma higher education fora, você já pensa ali de 45 a 60 mil Dólares. dólares ano, né? Sim. Reais ano, enfim, se for pensar nas mais em conta, nas mais em conta, de 45 a 60 mil reais por ano só na educação, só na universidade. E aí, quando você fala esses valores em países tão top, que tem a educação como referência mundial, e uau, que incrível, show de bola, meu Deus. E lembrando que eu não estou falando de Nossa, instituições quaisquer. Estou falando de instituições altamente ranqueadas, extremamente competitivas e com uma reputação, assim, excepcional no mercado, tanto local quanto mundial, que são as instituições foco da IES Intercâmbio. que show, que top. Para quem nunca ouviu falar, uma coisa importante, o Diogo fala, e ele fala com muita humildade, mas para a IES ter ah, essa credibilidade com o governo da Nova Zelândia, de eles indicarem a IES para todos os cursos de ensino superior, não é para qualquer um, gente. Vamos lá. O governo da Nova Zelândia leva a educação muito a sério. Eles são muito rigorosos, muito rigorosos. Não é para qualquer um. Então, só desse pequeno detalhe de ter essa credibilidade toda com o órgão de educação do governo da Nova Zelândia já é um super crédito, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho da dimensão do que a gente está falando aqui. E aí, para IES ter acesso a todas essas opções, né, pelo mundo, e com valores assim, é porque eles trabalham muito forte na parte de parceria, certo, Diogo? Mesmo. Então, porque assim, para quem está fora do mercado de intercâmbio, talvez falar, tá, é acreditado lá pelo órgão do governo da Nova Zelândia, tipo, e daí? Não é e daí, tipo, é muita coisa, entendeu? Muita coisa que a gente teve que fazer para conseguir esse selo. Suar a camisa, né? Em todos esses países, é preciso fazer uma prova de proficiência, como, por exemplo, o IELTS e o TOEFL? Sim, sim. Cada instituição tem o seu próprio pré-requisito de admissão, mas, em geral, precisam do resultado do teste de proficiência do inglês acadêmico para garantir realmente, né, que o aluno conseguirá acompanhar as aulas e ter sucesso na graduação. Então, na sua grande maioria, sim, os alunos vão precisar de um teste de IELTS ou TOEFL para conseguir a admissão, além de todos os pré-requisitos de notas, portfólio, dependendo que o aluno precisa. Fala um pouquinho desses pré-requisitos, Diogo. Eu sei que é muita coisa, tá muito aberto, né? Tá falando de mundo. Mas, assim, vamos lá, vamos falar. Qual que é a maioria dos seus clientes? Procura graduação, pós-graduação? A gente tem os dois ali, na realidade, porque a gente trabalha com os dois mercados. A grande maioria dos projetos que a gente acompanha para alunos que querem graduação fora, independente do país,
O aluno brasileiro, ele pensa, assim como eu pensei, como você provavelmente pensou, numa coisa, vestibular. Então, eu tenho que me dar bem no Enem, eu tenho que passar no vestibular. E você foca os teus 3 anos do ensino médio aqui naquilo, esquecendo suas notas. Porque para quê? Eu vou passar. Eu preciso passar. E esse é o pior erro que um aluno brasileiro que tem interesse de fazer faculdade fora pode ter. Por quê? Instituição, considero os 3 últimos anos, às vezes os 4, então nono, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio para a admissão universitária. Em alguns casos, sim, além disso, você vai ter que fazer uma prova extra. Mas o principal eu colocaria de 3 pilares. Notas do seu ensino médio como um todo, o nível da língua, então um desenvolvimento condizente com o pré-requisito da instituição, de um TOEFL, IELTS, vamos lá, um TOEFL acima de 79, um IELTS acima de 6.5, 6.0, na sua grande maioria, e atividades complementares. E aí isso é uma infinidade e muito detalhamento que a gente precisa para cada instituição. Então, eu pensaria nesses 3 pilares. Já o aluno que está buscando uma pós-graduação, eu tenho que considerar o teu desempenho acadêmico dos 4 anos ou 3 de faculdade que você fez aqui no Brasil, mais alguma relação com o mercado. Então, algum pode pedir que você tenha desempenhado X anos naquela função ou naquela área específica para que você possa aplicar. E aí muitas instituições vão avaliar e validar se o que você está pedindo é correlato com aquilo que você já teve de background, né? Que você já desenvolveu durante a carreira. Óbvio, a gente sabe que existem vários casos de pessoas de changing careers, né? De mudança de carreira, mas isso a gente ajuda o aluno em personal statements, para que eles possam desenvolver na aplicação e demonstrar para a instituição por que eles devem ser aceitos. E não só para a instituição, como para a imigração é importante que tenha uma assessoria bem feita para que você precise explicar não só para a instituição, se você está trocando de carreira ou o caminho que você está fazendo, como também para a imigração na hora de tirar o visto. Às vezes a instituição te aceita, mas você vai querer lá fazer sozinho o seu visto, e aí você não explica direito, e aí você tem seu visto negado, mesmo a instituição já tendo te aceitado. Então, gente, não é hora de economizar, aliás, tem que erguer as mãos para os céus, de ter uma assessoria como a da IES, como a do Diogo, porque é uma assessoria completa, né? Você não fica ali dependendo da sua sorte, na verdade, para fazer todos os processos corretamente. São muitos processos, né? Então, é bem importante. São muitos pilares. Quais são as principais opções de curso superior em inglês oferecidas por países que não têm o inglês como língua nativa, né? Você falou da medicina na Itália. Que mais assim que chama a atenção das pessoas? Eu coloco esse exemplo da medicina. A Itália ofereceu o curso de medicina e até psicologia e administração em inglês, porque é fora do que os alunos pensam e que é muito acessível, né? A medicina, a psicologia, a administração e até a TI, né? A parte de dados, database, na Itália tem cursos a partir de 3.000 € por ano. Essa instituição, inclusive, é a nossa parceira e Caramba. ela só é a terceira melhor universidade de medicina da Europa. Uau! Então, isso é muito competitivo, obviamente, para entrar, né? Mas é uma opção. No Japão, um outro exemplo é bacharelado de engenharia 100% em inglês. Você aprende japonês durante o teu programa e você tem quase 100% de empregabilidade com um visto de 1 ano e 8 meses para você atuar depois da sua formação e não precisa falar japonês, mas você vai estar tendo essa possibilidade de empregabilidade em inglês, porque as multinacionais lá realmente precisam.
Mas é sempre bom você aprender a língua local. Para você, né, comprar um pão, se relacionar. Então, são opções que a gente coloca que trazem muita... fica muito fora do normal. Exemplo que eu te falei, um MBA na Áustria. Lembrando, né, pessoal, Viena, na Áustria, é a base da ONU. Então, a gente tem vários alunos que vão fazer um mestrado em Direito Internacional em Viena. Se você for fazer um mestrado numa instituição privada de alto nível aqui no Brasil, você vai pagar uma média de R$ 3.000 por mês. Você vai pagar 1.490 euros por ano? Meu Deus, incrível, incrível. Não, e Japão, principalmente, é um país que gera muita curiosidade, é um país muito fechado ainda, né? Não é tão fácil de conseguir ficar no Japão por longos períodos. E eles oferecerem aulas de japonês é incrível, porque assim, é um país, é uma língua. Eu tenho essa cara de japonesa, mas não falo japonês, eu me viro. Eu morei lá 10 anos, Diogo, e não entrou, meus neurônios não deram conta. Não, tô brincando, eu não me dediquei o suficiente para isso. Mas, e é muito engraçado, porque eu chegava no mercado e não sabia o que era sal, o que era açúcar, tipo. Ah, que medo! Exato. Então, assim, eles ainda se preocuparem com isso, né, de oferecer aulas de japonês para os alunos, e ter esse visto pós-estudo também, show de bola. Muito legal. A IES é a agência que mais envia alunos para estudar na Áustria. E quais são as principais áreas de estudo em inglês na Áustria? Você falou um pouquinho da ONU, enfim, mas áreas específicas, assim, tem para pós e graduação? Tem os dois? Tem Para opções? a graduação na Áustria, o que a gente mais manda em inglês, porque daí é uma instituição privada, é a área de negócios. Então, a Tá. gente tem parceria exclusiva com uma das melhores escolas de negócio austríaca, que tem um relacionamento fortíssimo com grandes montadoras. Então, a área de negócios é muito forte. Se eu for colocar na Áustria, por exemplo, quem mais nos procura para graduate programs, né, mestrados ou MBAs na Áustria, eu colocaria primeiro a área de Direito Internacional, segundo a área de Humanidades. Então, a gente já teve alguns alunos indo para a área de Direito, Direito Internacional, mas também liberdade das mulheres, feminismo, essa parte de história e sociologia em mestrado é muito forte na Áustria. Eu tive cursos na área de ciências, então, por exemplo, eu tenho o maior orgulho de ter colocado o meu aluno numa das 3 únicas universidades do mundo para astrobiologia. Então, a área de ciências é muito forte e é em inglês. Uau. Só tem 3 universidades no mundo que fazem esse programa de astrobiologia e a gente teve um aluno aceito lá. Mas eu colocaria principalmente a área de direito internacional misturada com relações internacionais, as áreas de sociologia e as áreas da ciência. Lembrando, né, Eli, hoje a gente mora num país que não investe em ciência. Eu ter alguém fazendo um curso de geografia, história, física, matemática, às vezes não é valorizado no Brasil. E eles lá, eles são altamente valorizados. Lembrando que só na Áustria, por exemplo, a Universidade de Viena, Univan, tem mais de 6 prêmios Nobel. Uma só universidade. Uau. Uau. Em física. Então, isso traz para as áreas de ciência e de pesquisa uma possibilidade muito bacana. Que show. Uau, que top. É, Oceania. Na Nova Zelândia, a Nova Zelândia está sendo descoberta, né? Aos pouquinhos pelos brasileiros. Eu sou apaixonada pela Nova Zelândia. É, Quais são as vantagens de um aluno que decide fazer a graduação ou pós lá na Nova Zelândia? Então, a Nova Zelândia ela é dividida em níveis de educação. Quando um aluno busca fazer uma graduação ou um mestrado,
na Nova Zelândia, ou até mesmo um doutorado, pois a gente trabalha com um doutorado em todas as 8 universidades da Nova Zelândia, que estão no topo 2% mundial. Primeiramente, ele pode estudar e trabalhar 20 horas semanais. Depois da sua formação, ele tem um período que pode ser, dependendo do programa, de até 3 anos para você trabalhar na Nova Zelândia. E é um momento em que, se a gente for entrar numa questão de imigração, em que o aluno pode, depois desse período, até aplicar para processos de imigração. Então, você estudar num país em que você vislumbra um futuro, que você possa ficar e tudo aquilo que você investiu de tempo e desenvolveu dentro daquele país seja aproveitado porque você tem possibilidade de ficar lá, é muito gratificante. E lembrando, né, se eu estou falando de um país que hoje é colocado como número 1, a Nova Zelândia é colocado como o primeiro país do mundo em preparar alunos para o futuro, em ter uma educação para o futuro. Então, tudo que é voltado para empreendedorismo, sustentabilidade, agrobusiness, é muito forte. E eu lembrando que essas instituições, de todos esses projetos que eu te falei, de programas que eu te falei, elas estão no topo 2% mundial, você mesmo colocou no início da nossa conversa, uma instituição, quando eu penso em fazer higher ed, um investimento em curso superior fora do Brasil, eu tenho que pensar assim, uns 40, 50 mil, você falou até reais. Uma Harvard, uma Yale, uma MIT, $68 mil por ano. Em uma universidade da Nova Zelândia, eu estou falando aí de uma média de 26 a 34 mil dólares neozelandeses, que está muito mais barato que o dólar americano, no mesmo nível de ranking. Então, semanas atrás, eu estava falando, dando uma palestra online, né, numa escola com a The Auckland University, e o programa deles de sustentabilidade é o número 1 do mundo. O programa de educação voltado, mestrado ou graduação voltados para a área de educação é o topo 23 mundial. Então, quanto que esse aluno vai ter de reconhecimento no mercado? Então, não somente a acessibilidade a trabalho, acessibilidade à possibilidade de imigração, né? Quem sabe, reconhecimento internacional e um investimento menor também, em termos, se você for fazer uma comparação a ranking. Quais são as principais diferenças no ensino da Nova Zelândia para o Brasil? Nossa Senhora, né? Dá para falar, Diogo? É gritante essa diferença. Eu já fui algumas vezes para Nova Zelândia e eu pude, assim, eu sou muito grato ao governo da Nova Zelândia por me propiciar essas visitas. E eu visitei tanto em escolas de ensino médio, instituições politécnicas, como, né, do Anderson, nosso amigo, da SIT, e universidades de alto nível, como diversas que a gente representa. Principalmente se a gente for colocar na sistemática. O ensino da Nova Zelândia, ele é baseado, porque ele era uma colônia britânica, então ele, pegando pelo sistema de ensino. O Brasil, ele tem 12 anos de ensino, sendo que a gente tem 3 anos de ensino médio. Na Nova Zelândia, eu tenho 4 anos de ensino médio, ou seja, o aluno que terminou o ensino médio aqui no Brasil, ele necessariamente tenha que fazer um foundation year, um 13º ano, que vai ser focado naquela área, se é exatas, ciências, humanas, para ele poder entrar numa universidade. Tá? Então, essa é a primeira diferença. Segundo que eu vejo, o ensino da Nova Zelândia, ele é focado em inovação e entrada no mercado. Então, não é porque somente você vai para uma universidade para fazer pesquisa, mas quem banca esta pesquisa é o governo. Então, esta pesquisa tem que ter um cunho de utilização social. Não basta eu pesquisar sobre a caneta.
esta caneta tem que ser vendida, usada e ter um retorno para a população neozelandesa. O que faz com que todas as pesquisas lá sejam muito hands-on. Então, eu vejo principais fatores de diferença como esses, mas assim, se a gente pensar, a gente vai ficar horas aqui falando sobre isso. Show! Vamos falar de mestrado e doutorado. Quais são os países mais buscados pelos brasileiros, que você mais manda os seus alunos para fazer mestrado e doutorado fora do Brasil? Quais são os principais destinos? Olha, mestrado, tudo depende muito do que o aluno busca com o mestrado. Quando a gente pensa em mestrado aqui no Brasil, a gente pensa muito acadêmico, enquanto que nos Estados Unidos, que mais de 25% das universidades mais bem ranqueadas do mundo estão lá, mestrado é como se fosse uma necessidade básica se você quer chegar a altos níveis gerenciais. Então, existem até combos em que o aluno faz os 4 anos de faculdade e ele já ingressa, começa até uns outros créditos e acaba se formando em 5 anos, porque ele faz um combo graduação e mestrado. Claro, quando a faculdade oferece 4 anos, porque tem universidades que os cursos são de 5 anos ou mais. Né? Mas eu falaria que Estados Unidos é muito buscado principalmente para MBAs, né? E os MBAs são muito desenvolvimento de networking, e isso é muito forte nos Estados Unidos, sendo que, às vezes, um MBA no Reino Unido, que eu vou fazer em 1 ano, ele é muito mais acadêmico, ele é intenso para um desenvolvimento acadêmico daquele aluno. Então, eu colocaria de mestrados com bastante retorno. Óbvio que a gente tem países como Canadá também, que são muito fortes para isso, mas eu colocaria que existem possibilidades de mestrado muito interessantes também na Alemanha, que tem programas de a partir de 1 ano ou 2 anos, de custos acessíveis e que você pode também ter o período de estadia. Falando de combos de graduação e mestrado, é muito importante até uma questão que eu não te falei da Áustria. Pensa o seguinte, Eli, é um segredinho que eu estou contando para você. Eu faço 3 anos de graduação na Áustria, mas a grande maioria dos nossos alunos, eles vão precisar de 1 ano de preparatório para o alemão. Então, 1 ano de preparatório do alemão dentro da universidade, 3 anos de faculdade. E eu me formei. Eu posso já começar a entrar no mercado de trabalho. Porém, eu posso fazer mais 1 ano de mestrado. Se eu, como brasileiro sem passaporte europeu, ficar 5 anos na Áustria pagando imposto e trabalhando lá e estudando, eu posso pedir residência permanente. Uau! Existem esses combos que ajudam o aluno. Mas como a gente trabalha com 27 países, vai ficar meio longa se eu tiver que falar de Tem todos. um segredinho para cada país, né, Diogo? Que show, que show, que incrível. Quais são as dicas que você dá para os alunos que têm esse sonho de estudar fora? Porque, vamos lá, eu que trabalhei com intercâmbio, que coloquei um pezinho nesse mundo, foram só 2 anos, mas né, coloquei o pezinho nesse mundo. Eu tenho essa ideia de que para estudar fora tem que ter muito dinheiro, mas muito dinheiro, né? Então, além disso, da parte de investimento, quais as dicas que você dá também para os alunos que têm esse sonho de morar fora? Olha, primeiramente, eu falaria para eles não deixarem os seus ideais de lado. Se você quer realmente ter essa experiência de viver no exterior e agregar mais valor ao seu currículo, se prepare. Né? A gente pode ajudar esses alunos a fazer essa preparação, tanto de desenvolvimento acadêmico, tanto quanto financeiro, para ele saber o quanto que ele vai precisar para investir não somente no tuition, na anuidade do programa dele,
acomodação, quanto que ele precisa para o visto, o que ele precisa mostrar para conseguir chegar lá. Então, eu digo para o aluno não desistir e começar a se planejar, como tudo na vida. O brasileiro, às vezes, não pensa muito em planejamento, e você que viveu principalmente no Japão, você sabe que tudo se baseia muito em planejamento. E a IES, a gente tem esse planejamento, é o caminho das pedras para que você atinja o sucesso. A nossa maior realização é ver você numa instituição se desenvolvendo em carreira, academicamente, mas principalmente feliz, conquistando seus sonhos. Porque se você busca ter essa experiência para fora, mesmo que você volte para o Brasil, isso engrandece. E se você quer crescer na carreira, a forma que eu vejo é investir em educação. Se prepare. Show. Diogo, qual é o melhor momento para procurar a IES? Assim, vamos lá, vamos por partes. Quem quer fazer, quem está ali no... Os pais, né? De alunos que estão antes ali do ensino médio, né? E pensam em mandar o filho ou para o ensino médio fora, ou para uma graduação fora. Qual que é o melhor momento para falar com vocês, Diogo? Ótima pergunta. Inclusive, eu estava agora numa palestra numa escola justamente falando sobre isso. A gente tem projetos a partir do 9º ano do ensino médio. Então, 9º, 1º, 2º. No 3º ano do ensino médio, você pode nos procurar? Sim. A diferença, dependendo da tua estratégia, não tem muito que eu possa fazer no 3º ano em termos acadêmicos, mas tem muito que eu posso fazer em termos de negociação com as instituições que a gente tem. Então, a gente consegue ajudar nesse sentido. Para quem está pensando em fazer um mestrado, uma pós-graduação, como você falou, e pensando lá na frente num processo de imigração de vários países que a gente trabalha, eu colocaria a partir de 8 meses a 1 ano e meio de preparação. Porque a gente tem que pensar nos ciclos de início das aulas. Então, uma média de 8 meses, eu consigo preparar você para processos de admissão, processo de visto, embarque início da aula. Mas a gente já teve casos, eu tive um caso maravilhoso no final do ano, o aluno me procurou dia 2 de dezembro, o pai desesperado, que ele queria muito que o filho fizesse faculdade nos Estados Unidos, e eu consegui uma bolsa para o menino, porque ele realmente tinha notas excepcionais, e ele foi aceito em engenharia na UCF, University of Central Florida, que é uma das principais universidades provedoras de engenheiros para a NASA, e ele começou a faculdade dia 2 de janeiro. Então, existem Impossível. E a minha equipe, né, obviamente, se descabela um pouco. Então, se você faz com bastante antecedência, óbvio, você tem mais oportunidades. Esse caso de ser menino, porque ele já tinha notas muito boas e deu certo, foi uma chance de best timing. Mas eu colocaria uma média desse período. Mas Legal. a gente está disponível. Liga para a gente e pergunta, dá tempo? Às vezes dá. É o quanto antes, né? Eu falo para os meus alunos também, eu falo, gente, preparação é o quanto antes. Eu falo, não adianta depois que foi lá na agência, conversou, definiu a universidade, entregou toda a documentação, daí eles falam, tá faltando a prova do TOEFL ou do IELTS. Aí a pessoa vem, teacher, preciso fazer a prova, tem 2 semanas para estudar, tipo, dá para fazer? Dá, mas precisa ser assim? Não precisa, Sim. né? Quanto antes, melhor. Diogo, incrível, fantástico. Acho que a gente tem que conversar mais algumas vezes para ir entrando nos detalhes, nos países. Mas quem quer te encontrar, Diogo, como que faz? Como que faz para falar com a IES, com a equipe da IES? Perfeito. Então, vocês podem entrar em contato com a gente tanto pelo Instagram da IES, que é @IESintercâmbio. Vocês também podem entrar em contato conosco pelo 41 30 16 9371 ou no 41 98 770 1221 ou no e-mail contato@iesintercambio.com.br.
Vocês atendem Brasil inteiro? Sim, a gente atende no Brasil inteiro, ah, então todos os estados. Hoje, inclusive, a gente tem vários alunos que estão fora do Brasil, que a gente também atende, brasileiros que estão fora, mas principalmente quem que está aqui no Brasil e que quer morar fora. Que show, que top. Show de bola. Diogo, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição de vir nos apresentar o seu trabalho incrível. E tá aí, gente, agora é com vocês. Entre em contato, se informa e bota esse planejamento de sair do Brasil, construir sua carreira em outro país, nas mãos da IES, para te ajudar aí com todos os trâmites, todos os passos necessários, que não são poucos. Muitíssimo obrigada, Diogo. Eu que agradeço, Eli. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade e eu fico muito feliz de ver você também realizando seu sonho e ajudando tantas outras pessoas a realizarem o deles e conquistarem o sucesso. Parabéns. Show. Muito obrigado. Obrigada.